tá melhor, né? Brincadeira, gente. Muito bem. Então eu vou aqui passar para a minha apresentação, tá bom? E vamos lá. Espero que dê para todo mundo ver, tá? Tá bom. Estão visualizando aí, meus queridos? Sim. Sim, Agora né? sim. Tá, então legal. Sim. Então, semana passada nós paramos nesse ponto aqui, no 13º ponto, tá? Que é reformas no Ministério do Santuário. E aí, então, eu só joguei Ezequiel aqui, como são 15 versículos, né? Ali fala sobre os deveres dos sacerdotes. Então, só para você se situar. Aí nós precisamos, então, ir para adiante, tá? E vamos, então, para mais um ponto aqui, que é o quê? O ponto P, os salvos estarão em glória com o seu Salvador, tá? Colossenses 3:4 diz, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, isso aqui está falando do milênio, né? E nós temos que compreender, lembra, tanto os profetas do Velho Testamento quanto os discípulos, os apóstolos, né? Eles achavam, né, que o reino milenar já estava próximo, tão próximo ali deles, né? Mas eles não estavam compreendendo a história ainda que tinha para acontecer. Por isso, o apóstolo está citando isso aqui, mas quando ele fala em glória, está se referindo, então, ao reino milenar de Cristo, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, porque aqui, para ter alguma pergunta, tá? Opa! Isto. Muito bem. Sobre esse ponto aqui, né? Alguma pergunta, dúvida? Alguém quer acrescentar algo? Não? Tudo tranquilo, né? Exato. Então, legal, então. Então, vamos para o próximo, então, tá? Nosso próximo ponto aqui, ó. Trabalho. Como que vai ser o trabalho no reino milenar de Cristo Jesus? Ou no reino milenial, né, de Cristo? Olha, tem aqui essa descrição aqui, tá? O período do milênio não será caracterizado por inatividade, mas haverá um sistema econômico perfeito, no qual as necessidades do homem serão abundantemente providas por seu trabalho nesse sistema. Haverá uma sociedade plenamente produtiva, suprindo as necessidades dos súditos do rei. Rei aqui com letra maiúscula para se referir a Cristo Jesus, tá bom, meus queridos? Então nós temos aqui, ó, Isaías, tem Jeremias, tem Ezequiel, e eu tenho essas referências no próximo slide aqui, tá bom? Deixa eu seguir aqui, ó. Isaías 62, 8 e 9. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Nunca mais darei o seu cereal, desculpe, nunca mais darei o seu cereal, se referindo aqui ao cereal de Israel, tá? Como alimento para os seus inimigos. Nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu, com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntaram o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor, e os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Então, uma promessa aqui que ainda será cumprida, tá bom? Em Cristo Jesus, através do milênio para o povo de Israel. Vamos para a próxima referência, tá bom? Olha lá, Isaías 65, 21, 23. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão,
nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Então, logicamente que aqui nós estamos falando da parte de alimentação, né? A deles, tá bom? Que vai ter em abundância, e eles vão precisar trabalhar para isso, né? E aqui fala, né? Também, então, ó, plantarão pastor, vinhas. Opa! eu, então, eu também entendo porque não haverá mais aquela perseguição da nação de Israel, nem não comer os seus alimentos, porque todas as nações serão abençoadas nesse período, certo? Então, todos estarão debaixo dessa proteção. Então, ninguém vai haver necessidade, então não vai haver necessidade de alguém usurpar algo que é do outro. E aí vai haver paz total no mundo, né? Isso mesmo. Mão poderosa do Senhor. Isso mesmo, Carlitos. Quero dar boas-vindas aí ao pastor Dilson, né? Entrou aí também. Tá? Então, aqui está falando de que vão trabalhar, tá bom? Então, além de plantar, né? É interessante que a referência ali, tá bom? Não fala só de plantar, mas fala de construir. E o Carlitos estava lembrando muito bem. Quantas vezes, né, o israelita perdeu a sua habitação, quer dizer, construiu para que outros morassem, porque eram levados cativos, né? Bom, então, nesse período, então, não vai haver inatividade, né? Como não vejo a hora, né, de ir para o céu e ficar só sombra e água fresca, né? Não. No milênio, né, vai ter muito trabalho. E nós, como crentes, reinando com Cristo, vamos estar trabalhando. Não construindo, mas trabalhando. Fala aí, Elias. Então, era justamente isso que eu ia perguntar. O que nós vamos fazer? Estou aqui curioso, rapaz. Vamos, então. Quando na parábola lá dos talentos, lembra? Lá a parábola dos talentos, semana passada nós vimos essa referência, né? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, né? E tem uma referência lá que fala, né? Olha, então você vai reinar sobre 5, sobre 10 cidades. Isso é bem interessante, é trabalho. Eu também, Elias, quando nós falamos lá sobre vai ser um reino justo, onde a justiça vai imperar, quem é que vai estar ajudando a controlar essa questão? Somos nós. Nós, com o corpo glorificado, com uma mente glorificada, com um coração glorificado, que vamos ser imparciais para ajudar a Cristo estar reinando. Então, essa é uma atividade que nós vamos estar fazendo, né, com o corpo glorificado, tá bom? Não sei se alguém quer acrescentar mais algo sobre isso, né? Eu gostaria... Sim, Hélio. Eu gostaria de falar... Então, o que eu entendo aí é que nós, realmente, nós seremos governadores, prefeitos, vereadores, deputados, né? Estaremos reinando com Cristo. Realmente, nós estaremos administrando, coordenando esses estados, países, cidades. É o que eu entendo aí com essa passagem que você falou, que Jesus fala, né? Que darei autoridade sobre 1, 2, 3, 5 cidades. Então, eu entendo que nós estaremos com o corpo glorificado, vai ser bem mais fácil, que nós não estaremos cansados, teremos uma mente renovada, né? Então, vamos estar ajudando Jesus no seu reino, na administração de todos esses povos que vão estar reinando durante 1000 anos, e muita gente vai estar nascendo aí, a população vai ser enorme também, e é o que eu entendo, viu, Elias? Que nós vamos estar reinando com Cristo, sendo administradores, ou prefeito, governador, presidente, né, de algum país, de alguma coisa assim. Legal. Pastor Henrique. Alguma coisa a gente vai fazer, isso é bom, né? O pastor Lourivosch que queria falar aí também. Parece que ele levantou a mão. Isso não só no milênio, mas Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, verso 6, e capítulo 1, verso 3, que Deus já nos vê assentado nas regiões celestiais, né? Assim, para Deus nós já estamos
tipo, trabalhando, né? Já estamos na atividade. Então, se já estamos agora, muito mais depois, obviamente, no reino dele, quando sei lá, vai ter muito trabalho, do tipo de pregação, né? Tipo de convencer as pessoas do reino justo de Jesus, o que está acontecendo agora, né? Talvez até fazer uma revisão aí da história, porque para nós o futuro é escatológico, né? Mas quando nós estivermos lá na escatologia, vai ser necessário explicar para as pessoas o que aconteceu, né? E nós somos testemunhas, testemunhas vivas, então, né? De coisas que foram realizadas no nosso tempo, porque nós cremos num passado remoto, né? Por nossa fé, e então eu creio que seremos testemunhas e lecionando mesmo, né? Não só historiologia, mas dando provas vivas, né, de que as coisas que foram anunciadas, pregadas agora, elas estão acontecendo literalmente. Então, eu creio que nós vamos ser mais do que trabalhadores, né? Nós vamos ser testemunhas de fato, testemunhas que vão ser usados para convencer aqueles. Lembra que no milênio vão nascer pecadores, né? Eles vão precisar ser instruídos e orientados para saber o que está acontecendo e tomar as suas próprias decisões. Né? Correto, pastor. O pastor Henrique tinha levantado a mão também ou não, pastor? Não, né? Mais alguém? Não. Não tem mais uma referência sobre isso ainda, hein? Então deixa eu apresentar aqui e vamos para a próxima referência, tá bom? Ó, Ezequiel 48, 18 a 19. Alguém pode ler para mim, por favor? Quanto à área do restante, paralela à região sagrada, será de 5 quilômetros para o leste, 5 quilômetros para o oeste, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Esta parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindo de todas as tribos de Israel. Isso, muito obrigado. Então, trabalho, vai ter trabalho. Israel, aqueles que estiverem vivos, né, com um corpo de carne e osso lá no milênio, tanto as nações, né, quanto Israel vão estar trabalhando, vão ter que trabalhar, né? E isso nós vemos claramente aqui, né? Eu acredito que ninguém tenha dúvida com relação a isso, né? Não. Isso aí se refere a Israel, né? Ou não? Desculpa, eu não Exclusivamente. entendi. Aqui, essa referência, isso, essa A referência Israel. exclusivamente Israel aqui, tá vendo? Ele cita Sim. mesmo Israel. Deixa eu voltar aqui para a tela. Isso mesmo, Henrique. Tanto as outras referências, né, que nós lemos, ela vai se referindo a Israel, e aqui também, Ezequiel, ele cita, né, literalmente aqui, as tribos de Israel, tá bom? Que vão estar ali na Cidade Santa, né? Muito bem, vou prosseguir aqui, tá bom? Eu vou apresentar, legal. Então, olha lá, tem essa parte aqui que ainda falta eu ler para vocês aqui, né? A agricultura, bem como a manufatura, proverá o quê? Empregos para neste período aqui da tribulação, tá? Então vamos lá, deixa eu caminhar aqui. Como será o corpo, né? O corpo das pessoas que vão passar pela tribulação e estão vivos, se
se converteram no período da tribulação e vão entrar agora no milênio. Como será o corpo deles? Corpo são, tá? Então tem uma descrição aqui, ó. Haverá uma transformação no corpo das pessoas que têm deformidades físicas. Então, Isaías, capítulo 29, 18 e 35, de 5 a 6, fala sobre isso. Olha lá, o que 29, 18 fala. Naquele dia, então, naquele dia aqui, está se referindo ao milênio, tá bom? Esse é o dia que ele está citando aqui, tá? Então, ele fala, ó, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Então, aqui está falando literalmente dessas pessoas surdas, tá bom? Das pessoas cegas, não surdas espiritualmente, nem cegas espiritualmente, mas fisicamente, tá? E a outra referência vai complementar para nós. Então, deixa eu adiantar aqui, ó. Isaías, capítulo 35, 5 e 6. Isaías 32 também, irmãos, fala algo a esse respeito. Certo. Eu tenho outras referências ali. Então, só para os irmãos saberem, né? Acho que dá para... Não, agora não dá para visualizar. Então, realmente tem várias referências, mas depois você lê para mim, tá bom? Deixa eu ler esse daqui agora. Ó. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, a gente vê aqui literalmente, né, não tendo mais deformidade, né, no milênio. Essa é a glória de Deus, né, para colocar o ser humano lá. E eu gosto muito, né, de fazer essa referência, essa alusão, como era no Jardim do Éden, né? O propósito de Deus com o milênio é mostrar para o ser humano, ó, vocês estão novamente, né, num lugar perfeito, com um corpo aí são, né, recebendo as minhas bênçãos, né, mas infelizmente ainda pecadores, tá bom? Carlitos, você citou aí, tem uma referência ou são vários versículos? Não, é o versículo... Então o irmão vai vendo aí, já achou? Os que ouvem estarão atentos, o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Isso, legal. Então, a gente olha e vê aí, né, a grandiosidade de Deus até nisso, né? Trabalhar até nisso na vida do ser humano, para ele ver, né, a grandiosidade do reino de Cristo Jesus, né? Então, não... Olha, o objetivo de Deus, né, é que não tenham pessoas sofrendo, passando necessidades, né, como se tem hoje por causa do pecado. Sim, pastor Henrico. Como o pastor falou, isso é para quem está passando pela tribulação e entrar para o milênio, exclusivamente. Isso, e aqueles que nascerem durante o milênio. Sim. São para esses. Tudo bem. São para esses. Tá. Tudo bem. Legal. Alguém mais? Alguém quer acrescentar ou pergunta? Sim, Elias. Eu achei interessante aí no trecho que você falou, não sei se você vai falar ainda, mas no capítulo 29, no versículo 20, né? Aliás, começa pelo 19, né? Ele fala que os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade.
os quais, por uma palavra, condenam o homem, Então, ele fala uma série de coisas. Então, realmente, é outra coisa, né? Então, Isso, eu não vou fazer referência a esses versículos, né? Porque a gente eu, pelo menos no meu estudo aqui, eu separei mais o que condiz com o ponto que eu estou colocando. Mas se a gente for abrir, meu querido, nossa, a gente fica fascinado, né? A quantidade de referências que tem, né? Vocês estão me vendo aí agora, né? Sim. Sim. Olha só, esse daqui é o Pentecostes. Dá para visualizar mais ou menos aí? dá. Então, deixa eu erguer um pouquinho mais. Não sei se está embaçado, parece que está embaçado, né? Um pouquinho. Tá, mas ele dá muitas referências, muitas referências, né? E outros livros também, né? Para você comprovar o que vai ser o milênio. É a graça do nosso bom Deus, né? Mas legal, ó, eu vou para adiante, vamos prosseguir. Próximo ponto aqui, tá bom? Ok. Vamos lá. A adoração será unificada. E, meus queridos, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Me parece, a Pentecostes, ele coloca isso, tá bom? Eu não coloquei aqui, porque o versículo que tem uma referência que dá a entender só de lábios puros, né? Quer dizer, a transformação que Deus faz, principalmente no coração de Israel, então fala de lábios puros, né? Mas Pentecostes, ele usa que não só a adoração será unificada, bem como a língua parece que vai ser uma só, como antes da Torre de Babel, tá bom? Não tem muita comprovação com relação a isso, mas a adoração, vamos falar adoração. Então, fechei meu parênteses aqui, aí se alguém quiser falar depois, tiver até uma referência, quiser ler sobre a língua unificada, eu não coloquei aqui, tá bom? Mas vamos lá, olha só. A adoração será unificada. Então, todo mundo se unirá na adoração a Deus e ao Cordeiro. Então, Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Quem pode ler aí para mim, por favor? Eu. Então, por favor, pode ler. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Olha aí. Olha que interessante. Esse era o objetivo de Deus com Israel, né? Quando começou lá com Abraão, né? Uma nação para fazer o nome de Deus conhecido. E agora, no milênio, então, todas as nações, veja, todas as nações vão até Jerusalém, né? Para adorar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos, uma festa que é exclusiva, né? Para os judeus, né? E eles vão estar celebrando. Já pensou, então, isso, irmãos, que... Pode falar, Carlito. Já pensou que você, cantando para Jerusalém, cantando os salmos dos peregrinos, passando pelos degraus, subindo para o templo. Vai ser fabuloso. Vai ser fabuloso. Carlito, só para você saber, está cortando bastante a sua aí. Deu para entender o que você quis falar, porque uma frase ou outra saía, mas deu para juntar tudo, mas vai ser fabuloso mesmo. As nações subindo, né? As escadarias, certo? Legal. Mais alguém? Então, a adoração será unificada, né? Esse é o propósito de Deus, que toda a língua confesse, né? Que Jesus é o Rei, que Deus, ele é o Deus soberano, criador dos céus e da terra, e as nações, elas precisam realmente reconhecer isso, né? E no milênio, então vamos lembrar que das nações que entrarem para o milênio, saindo ali, né, terminando a tribulação, são pessoas convertidas de todas as nações, todas as línguas, povos e tribos e raças. Sim, Carlito.
Interessante também é que estaremos indo não para irmos lá com os nossos pecados para serem perdoados, ou não, vamos exatamente para adorar, unicamente para adorar. Verdade. Isso é muito interessante. Então, esses, de todos que entrarem para o milênio, são salvos pela graça de Deus. Então, eles não vão ter dificuldade nenhuma para cumprir com as ordens de Deus e agora Cristo reinando, né? E os filhos deles que nascerem lá, né, já vão ser ensinados a isso, né? Já pensou? Todo ano, né? Durante 1000 anos, indo até Jerusalém para adorar. Que maravilha, né? Legal? Posso prosseguir? Sim. Então vou lá, vou para adiante, hein? Deveremos ir de avião, né? Ô, pastor Henrique, nós vamos voando, rapaz, porque nós vamos ter um corpo glorificado, né? Não sei se voando ou como que vai ser, né, a nossa trasladação de um lugar para o outro, né? Os que estiverem de corpo sim. Carne e osso, né? Devem ir, né? De avião, né? Carne e osso. Quem sabe um de nós da igreja vamos ser o piloto, né, desse avião, né? Bem, vamos lá. Deixa eu prosseguir aqui, meus queridos. Ponto 14. Como será o fim do milênio? Então, até aqui nós vimos as características do milênio, tá? Então, foi o que nós entramos, né? No ponto 13, aí nós fomos numerando, né? Na realidade, fui colocando ali o alfabeto, né? Então, foi até a letra O. Agora, como será o fim do milênio, tá? Vamos ver como vai ser o fim aqui do milênio. Primeiro, Satanás será solto. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Está aqui para nós aqui, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, isso é um fato. Ele passou 1000 anos. E, olha, a Bíblia falou lá atrás, né, que Satanás ele seria preso por 1000 anos. Foi preso por 1000 anos, né, diz lá, né? E agora passou-se os 1000 anos. Então, os 1000 anos literais, então ele vai ser solto, tá bom? Deixa eu dar o número 2, ó. Enganará multidões, que está no versículo 8, tá bom? Ó? E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Como o ser humano, ele, pecador, né? Sem Deus na sua vida, ele se rebela mesmo contra Deus, né? Porque esses são os filhos dos salvos que entraram para o milênio que não se converterem, né? Não vai se converter, vai até talvez viver uma vida ali, né? Boa, para não perder a sua própria vida, né? Tá legal, esse reino aqui tá legal, eu tenho tudo que eu quero, né? Mas eu gostaria de algo melhor ainda, né? O ser humano é terrível, né? E chega ali no final, então, ele vai se rebelar mesmo. Olha só, eu acho que eu tenho mais 5 subpontos, então não sei se vocês querem que eu dê uma pausa aqui para alguém comentar algo. Querem que eu dê uma pausa para alguém comentar? Elias, vai lá, porque senão eu vou passar os próximos e aí a gente perde, né, o slide. Tá sem som, Elias. Ok. Eu só acho, a gente quando lê esse texto, né, esse versículo, a gente fica impressionado. Duas coisas, uma especialmente me chama a atenção, é que ele sai e ele consegue enganar multidões, né? Multidões como a areia do mar. Então é muita gente, não é pouca gente, é muita gente, né? Então, aí você... Primeira coisa. Segunda coisa, 1000 anos, com as condições de vida que as pessoas terão, então haverá muitos novos moradores, sem dúvida nenhuma.
muitos filhos e filhas, né? Muita gente, muita gente. E aí volto a pensar que como é que pode... Mesmo. Como é que pode o fato de que as pessoas estão numa condição de vida excepcional, essa que é a grande verdade, né? Uma condição de vida excepcional, e mesmo assim ela se deixa levar pelo canto da sereia, digamos assim, só para realmente comprovar que o ser humano, a índole dele é realmente má, né? Quer dizer, é pecador mesmo, não tem outro jeito, né? É impressionante, o cara, porque hoje a gente vê as pessoas falando: não, o cara rouba porque a condição social dele não é boa. Se ele estivesse numa escola, se ele estudasse, se ele não sei o quê, ele não ia roubar, ele não ia fazer isso, né? Então, eu acho que aí a gente vai ter realmente a prova que não é nada disso, né? Isso realmente não tem, assim, uma influência maior, né? É a índole do homem que é má mesmo, né? Minha É opinião. verdade. Verdade. Pastor Henrico e depois o Daniel. O versículo dessa passagem é o seguinte, lá, Apocalipse 28. Isso mesmo. Versículo, eu li o primeiro versículo 7, né? Quando ele for solto, né? No fim. E o versículo 8, que fala isso mesmo. Daniel. É só o estudo que eu falei com algumas semanas atrás, que eu entendia que essa quantidade de pessoas eram pequenas, né? Mas não, nesse texto aí está mostrando que é muito grande o número de pessoas que vão apostatar da fé, né? E vão seguir aí o inimigo das nossas almas, né? É verdade, isso mesmo. Fica bem claro, porque acho interessante que as condições elas não vão mudar. Nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nascemos pecadores, né? Então, Deus, no último momento, ele vai mostrar realmente que aquilo que aconteceu no Éden é independente de qualquer condição moral, social, civil ou qualquer coisa, porque você oferecendo outro paraíso para os homens, a grande parte deles aí, como diz aí, com areia do mar, continua ainda fazendo ou querendo seguir aquele caminho que Adão seguiu, que é o caminho de eu tenho condições de querer aquilo que eu quero. Então, eu quero o conhecimento do bem e do mal. E é verdade. Não acredito que vai ter as consequências, então por isso eu posso me rebelar. Aí se rebela, aí que vai mostrar realmente aquilo que aconteceu, é independente da condição. É verdade. Pastor Henrico, ia falar alguma coisa, meu querido? Pois é, e a multidão vai para o caminho largo, né? Como diz lá em Mateus. É mesmo. Essa multidão que será enganada. Muito bem, deixa eu seguir aqui, tá bom? Com a apresentação. Nós vamos para o próximo ponto. Olha só, subponto na realidade, tá bom? Então, lembrando que os próximos agora é sobre o ponto 14, tá bom? Que é como será o fim do milênio. Então, agora, subponto 3. Promoverá uma rebelião, ou seja, Satanás ele será solto, ele vai agariar ali uma grande multidão e ele vai promover uma rebelião. Então, Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, parte A, porque a parte B eu vou usar para outro subponto. Diz ali, ó, marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, veja que, olha, por mais, né, que o pai, a mãe, o avô, né, a avó, e no milênio, gente, vai dar para ter até o quê, hein? Bisavô, trisavô, o que vai depois disso, né? Vão ensinar ali, mas ainda vai ter aquele que
que vai se levantar e vão se levantar contra o quê? Contra o acampamento dos santos, né? A cidade querida, né? E justamente onde Deus está, a glória de Deus está em Cristo Jesus, tá? Ó, 14, os rebeldes serão mortos, queimados por fogo do céu. Então, ainda no versículo 9, ele fala sobre isso, né? Ó, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, esses rebeldes aqui no final ali, eles vão sofrer a dura pena, né? De se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. Muito bem, alguma pergunta, dúvida? Alguém quer acrescentar algo nesse slide? Tudo certinho, né? Legal. Então vamos para diante aqui, ó. Que temos mais aqui, ó. Ó, Satanás será destruído com o assopro, né, da boca de Cristo. Então, 2 Tessalonicenses 2:8 fala lá, né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro, né, de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, lá em Tessalonicenses, quando está falando, né, sobre a vinda de Cristo Jesus, né, falando sobre a escatologia, né, que às vezes alguns confundem ali, quando ele está falando do que é que ele está falando. Então, fala também aí da destruição de Satanás, tá bom? Pelo sopro aí da boca de Cristo Jesus, pela palavra de Deus, né? O sopro aqui é a palavra de Deus, do próprio Cristo Jesus, quem vai eliminar com Satanás, tá bom? Mais um aqui, ó. Ulisses. Oi. Ulisses. Mas só aí voltar esse aqui. versículo não se refere ao anticristo? Porque está falando da segunda vinda de Cristo, que ele vai derrotar o iníquo com o sopro da sua boca. Eu entendo que é do anticristo, não, que está falando? Não, aqui Segundo não é para ser o anticristo, não. Vamos lá, vamos abrir o texto aqui, Hélio. Vamos ver. Vamos ver aqui o texto e contexto aqui, né, de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Então, o contexto aí é do anticristo. Calma aí, meu querido, deixa eu chegar ali. Está falando da segunda vinda de Cristo. Da segunda vinda. Quando ele vem antes de implantar o milênio. Quando ele vem com os santos, né? Versículo 8. O 2:8. Então, esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Certo, vamos ver aqui. Então, será de fato revelado. E o capítulo 2, né, fala do anticristo. Isso, desculpa. Realmente, Hélio. Não, você tem razão, cara. Eu comi bola aqui, né? Nessa parte aqui. Que eu não observei isso, rapaz. Como ele falou. Uhum. Justamente, gente, desculpa essa daí, porque aqui realmente ele fala do anticristo, que é do período da tribulação, né? E não no final do milênio, né? Então, vamos desconsiderar isso, depois eu tiro isso daqui, porque na realidade, então, ficaria só com o ponto 6 aqui, ó. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, que segue ainda ali o Apocalipse, né? Aí sim, né? Uhum. Isso, correto. Vocês estão visualizando aí, né? Que eu estou vendo? O texto ou não? Não, o texto né? Não. Agora não. você. Não. Era só eu? Então deixa eu mostrar ali para vocês ali. Calma aí. Vamos lá. Isso aqui. Agora estão vendo o ponto 6, né? Então vamos desconsiderar o 5 aqui, tá bom? Desculpa aí essa falha.
Mas no 6, então, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, que segue lá o Apocalipse, né? Poxa, ó, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, tá bom? Agora sim, obrigado aí, Hélio, por ter verificado isso. Aí sim. Agora sim, né? Tamo junto, tamo junto. Tá legal. Mas beleza, sobre essa parte aqui, tirando a falha aqui, alguma coisa, alguma pergunta sobre o destino de Satanás no final do milênio? Eu fico pensando aí que serão atormentados, né? Pelo resto da vida, pela toda a eternidade. Agora, creio eu que também não serão atormentados somente Satanás, o falso profeta e a besta, né? Mas os incrédulos também, que não aceitaram a Cristo, estão no lago de fogo. Creio que cabe isso aí para eles também, né? Os que estarão no lago de fogo. Isso é bem interessante. Ô, Hélio, isso é muito interessante, porque, primeiro que a sociedade acha que Satanás é o rei do inferno, né? É ele que está para atormentar as pessoas, né? Mas não, ele será atormentado. E aqueles que rejeitaram a Deus também, desde lá, né, da época de Adão, né, nasceram lá, né, depois de Adão, rejeitou a Deus até o último, né, ali do milênio, que rejeitar a Deus, esse passará uma eternidade sendo atormentado. Um grande pregador, uma vez, ele falando sobre, né, o destino, né, dos descrentes, o inferno, ele citou o seguinte: olha, o inferno é mais ou menos, para a gente ter mais ou menos uma noção, é quando você deseja tanto comer alguma coisa, por exemplo, e você não pode. Como aquilo é ruim, né? Vocês, né, não sei se vocês gostam de assistir filme, mas aquela série, né, aqueles filmes, né, que lançaram lá, Piratas do Caribe. Alguém assistiu Piratas do Caribe? Não. Não assistiram, só eu. Poxa vida, gente. Tem mais. Legal. Tem um deles que acontece o quê? Tem um barco cheio de mortos-vivos, né? E o capitão, qual que é que ele fica admirando? A moça comendo, lembra? Ela comendo? E ele fica lá. Imagine o descrente lá no inferno, desejando algo, né? Mas ele não pode se satisfazer. E ainda mais, né? Vai estar em tormento, né? Porque Cristo Jesus falou, né? Que aquele rico lá, né? Rico e Lázaro, né? Ele morreu, ele se achou no inferno, né? Em tormentos, né? Estava lá em tormento. Então, vão ser atormentados. Muito bem. Alguma outra coisa aqui? Podemos ir para o próximo? Vou para o próximo aqui, Pastor tá? Ulisses. Sim. Só uma palavrinha. Então, todos os perdidos de todas as épocas se enquadram aí nesse versículo. Correto, irmão. Todos os perdidos de todas as épocas, tá bom? Inclusive os ressuscitados, né? Inclusive os ressuscitados, justamente. Então, de todas as épocas, né? Desde lá, né? Depois de Adão, né? Eu estou deixando Adão de fora porque Adão e Eva, com certeza, né? Eles foram regenerados, né? Principalmente por ali o sacrifício que Deus fez, né? Para cobrir a nudez deles, né? Mas de Adão até o último, ali que nascer no milênio, não entregou a vida a Cristo Jesus, então vai para esse tormento, tá bom? E aqui nós estamos vendo mais falando sobre Satanás. Muito bem, vamos lá, vamos para diante aqui. Olha aqui, número 7. O último inimigo, a morte, será derrotado. Então, esse inimigo, né, feroz, né? Quando é que
que realmente Cristo vai bater o martelo e falar, ó, onde está a morte, o teu aguilhão, né? Será aqui no final do milênio, tá bom? Porque Apocalipse 20, versículo 14, veja que a gente está bem ali em Apocalipse, né? Capítulo 20. Alguém pode ler para mim, por favor? Quem gostaria de ler? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A Bíblia está dizendo que a morte foi lançada para lá. Por quê? Com o final ali do milênio, então não vai haver mais morte, né? Ela só será realmente retirada, né, da vida do ser humano ali com o juízo final, tá bom? Mais um ponto, ó, na realidade é o próximo versículo, né, que é 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, é o que o versículo fala. Então, o último inimigo a ser destruído será a morte, tá bom? Que vai ser lançada também no lago de fogo, e aí por isso que ele fala que vai ser lançado para lá, e esta é a segunda morte. Segunda morte aqui nós entendemos, compreendemos que é a separação eterna de Deus, né? Não vai ter mais contato nenhum com Deus, tá bom? Alguma dúvida, pergunta? Tudo certinho? Esses alunos são fera, bons. Muito bem. Vou prosseguir aqui então, tá bom? Olha só, o reino será perpetuado. Então, o reino de Deus, ele vai ser perpetuado. E agora, aqui, eu vou passar para vocês o que eu creio, mas tem que ter mais. Aí só a eternidade vai revelar isso para a gente, tá bom? E talvez vocês vão poder comentar sobre isso. Mas o reino será perpetuado. Então, Joel 3:20, Amós 9:15 e Ezequiel 37, versículo 26 e 28. Referências estão aqui, tá? Ó, Joel 3:20. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Então, o propósito de Deus com a nova Jerusalém, né, com o novo céu, nova terra, com o final ali do milênio, é para o quê? Judá será habitada ali, Judá aqui está se referindo à cidade santa, tá bom? Ali de Jerusalém, vai ser habitada para sempre, o sempre aqui é sempre. Jerusalém de geração em geração, para sempre, sempre e sempre. Próxima referência, Amós 9:15. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então é uma promessa de Deus, né? Mesmo terminando ali o milênio, tá? O reino milenário de Cristo, esse reino ele será perpetuado para a eternidade futura, tá bom? Próxima referência, olha lá, Ezequiel 37, diz o seguinte: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-lo-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, várias referências aqui, tá bom? Citando aí o para sempre de, então, ser
perpetuado aqui, então, o reino milenar de Cristo. Agora, vou dizer o que eu creio para vocês aqui, tá bom? E, logicamente, que esse aqui é subjeção, porque não tem, né, além dessas referências, tem várias outras referências que vai usar o para sempre, perpetuamente, tá bom? Mas eu acredito que no final do milênio, aqueles crentes, né, que vão estar vivos, eu acredito que eles vão continuar vivos em corpo, a carne e sangue e osso para a eternidade, como seria o propósito de Deus para Adão e Eva. Por exemplo, se Adão e Eva não tivessem pecado, não tivessem desobedecido a Deus, hoje eles estariam, vamos dizer aí, com mais ou menos 6.000 anos de vida. A descendência deles, né? Multiplicai-vos, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei-vos a terra. A terra já estaria aí, né? Nós temos muito local aí para colocar a gente, principalmente numa condição como era antes do pecado, né? E o propósito de Deus, né, para Israel é que Israel viva isso e as nações, né, que creem em Deus. Mas isso é o que eu creio, tá bom? Mas cadê? Qual referência aí você pode usar? Essas referências de para sempre. Elias e depois o Hélio, tá? Tá. Hélio, você quer falar primeiro? Pode falar, Hélio, depois eu falo. Não, o que eu quero falar é o seguinte: concordo com o Ulisses em gênero, número e grau. É a mesma posição minha. Porque é o que ele falou, só vou repetir o que ele falou. É o que eu creio também. Se Adão e Eva tivessem pecado, estariam vivos até hoje. Veja que a população da Terra, de 100 anos, mais ou menos, renova totalmente. Então, era a gente que não acabava mais. E, pelo fato de... eu vou mais além, Ulisses, do que você. Sim. Creio eu, quando Deus fizer novos céus e nova terra, ele vai fazer outros planetas iguais à Terra para comportar o restante do pessoal, vai fazer a Terra muito mais capacitada, né? Para ter muito mais gente, porque ninguém vai morrer. Então, eu creio o seguinte: os crentes que entraram no milênio, vivos, vão continuar se procriando, e no final do milênio, quando houver julgamento do trono branco, os crentes com o corpo de hoje, né? De carne e osso, não glorificados, que vão continuar procriando. Então, porque Apocalipse 21 fala assim, ó, deixa eu ler aqui para vocês uma passagem, deixa eu achar aqui. Não, Apocalipse 22, 5. Fala assim: não haverá mais noite e não precisarão de luz de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Então você vai reinar sobre gente, sobre alguém. Então, creio eu que realmente, pelos séculos, Deus vai cumprir aquilo que ele fez no começo de Adão e Eva. Se não tivesse pecado, estariam vivos até hoje. Então, Ulisses, eu concordo com você em gênero, número e grau. Estou contigo e não abro. Maravilha. Elias, por favor, meu querido. Bom, eu acho que vocês dois viajaram na maionese, como disse o outro. Não. A nossa base é bíblica, Elias. Estamos baseados na Bíblia. No sempre, para sempre, eternamente. Mas legal. Fala, Elias. Fala. Não, falando sério agora. Vocês que levantou esse ponto, pastor Ulisses, eu estou aqui meio, como diz o outro, estupefacto, né? Estupefacto, né? Nem estupefato. Porque eu nunca tinha pensado nesse detalhe. Você acredita nisso? Normalmente eu leio, né? Eu estudo, fico vendo assim, e aí eu conjecturo, mas essa conjectura...
esse pensamento nunca veio para mim, rapaz. Olha que coisa. Aí você falou isso agora, eu falei, peraí, mas não é que é mesmo? O que vai acontecer? Porque vai ter Não, gente... chegou o tempo, Elias. Hã? Chegou o tempo, né? Então, pelo menos chegou agora. Pelo menos, né? Aí vai chegar o milênio, vai realmente terminar, e aqueles, né, que chegaram vivos estão tão em carne e osso. Entendeu? Então, realmente para se pensar, hein? E eu acho que leva jeito. O que vocês estão pensando aí leva jeito, viu? Tá certo. Vamos deixar o Daniel falar um pouco? Mas em Coríntios, capítulo 15, né? Ele diz que lá não vai ter questão do casamento, né? Então, eu acredito que lá em Apocalipse 22, quando diz a condição do novo céu e da nova terra, então aí já não teria mais aquilo que foi dito lá em Gênesis, né? Sede fecundos e habitai a terra, né? Ali já na nova terra e no novo céu não teria essa condição, né? E aí Então, diz, nos céus, então, porque ele diz, né, mas os saduceus disse para ele, né? E se chegar lá, o homem teve uma mulher, 2, 3, aí quando chega, né? De quem ela vai ser, né? Olha, lá não vamos ter essa condição. Isso, Daniel. Agora, aquela passagem ali, será que ela não está se referindo única e exclusivamente para os que Cristo está olhando para a igreja? Porque está falando lá no céu, né? Lá no céu. Então, no céu vai estar com o corpo glorificado, né? Então, a gente tem que analisar isso, né? E por isso eu vou para essa linha, né? Dos que estarão vivos no final do milênio, né? Vai lá, Hélio, eu sei que você vai complementar muito bem isso. Não, concordar com você em gênero, número e grau. É o seguinte, Daniel, ali, essa referência, meu ver, é no céu. Nós, com o corpo glorificado no céu, quando estivermos lá, não vamos nos casar nem dar em casamento, mesmo no milênio, né? Nosso corpo glorificado, com os corpos glorificados. Mas os que entrarem com o corpo normal vão procriar no milênio e depois continuarão procriando, entendeu? Creio assim. Socorro, pastor Lorival. Pastor Lorival, socorro. Ajude-nos, meu querido. Estou pensando aqui se isso vai acontecer mesmo. Realmente, essa foi, como eu disse, essa foi terrível. O pastor Lorival. Eu acho que até a parte do milênio que essas pessoas, né, em carne e osso, beleza. Aí Cristo começa a pensar, mas peraí, novos céus e nova terra. Aí Cristo fala que não vai casar, não vai ter nada. E aí, como é que fica? Realmente no céu. Muito preocupante. No céu. Na terra são outros 500. Naquele ponto em que as coisas reveladas são para nós. Para nós. E os nossos filhos. As que não são reveladas são para Deus. Eu acho que... Deuteronômio 28, 28, né, pastor? 29, né? 29. Tá certo. Eu penso. Mas a gente pode conjecturar. Viu, pastor Lorival, Elias? A gente pode conjecturar, sem problema nenhum. Não estamos pecando, não é heresia, entendeu? Isso. Agora, mas a gente está ligando uma coisa com o que Deus fez no início. Se Adão e Eva não tivessem pecado, estariam vivos, a população estava saindo pelo ladrão aqui hoje, né? Mas, então, a gente pode pensar assim. Não estamos pecando, não. Pastor Lorival, o irmão já tinha pensado em algo assim? Nessa possibilidade? Já pensou? Não, eu já pensei, estudei e realmente eu vejo que não tem nexo. O que o pastor me diz?
Não, eu nunca pensei nisso, não, porque eu acho que eu parei mais ali nas atividades, né, que a gente vai estar fazendo durante o milênio. E um detalhe que eu posso pensar é na passagem do final do milênio para a eternidade, como que, como que vai acontecer essa transição, porque na eternidade eu creio que não haverão corpos terrestres, né? Eu acho que tudo vai se transformar em corpos celestes, como Paulo fala em Coríntios capítulo 15. Exato. Há corpos terrestres e há corpos celestes. Se tudo vai ser transformado para celeste, então tudo vai ser transformado para celeste, não vai ter terrestre, né? Então, logicamente que a transformação, vamos supor, aqueles que não foram glorificados até então, no final do milênio, novos céus e nova terra, a terra vai ser nova, vai ser diferente. Não Certo. vai... Não, legal. Tá bom, agora então eu gostaria de levar vocês para Apocalipse 22. Podem abrir lá a Bíblia de vocês, Apocalipse 22. Apocalipse 22. Quando começa a ler, no versículo 1, vou ler o versículo 2, tá? O versículo 3 também, depois alguém pode dar uma olhada e ler os próximos versículos se quiser. Mas no versículo 1 fala: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Né? Então, versículo anterior que o Hélio leu, né? O Hélio acho que leu o versículo 5 aquela hora, né, Hélio? Foi 5. Isso. Mas qual a necessidade dessa árvore da vida que tinha lá no Jardim do Éden? Lá no Jardim do Éden não tinha a árvore da vida? Que Deus até falou, expulsou Adão e Eva e colocou lá, né, anjos com espada flamejante, para que eles não comessem e vivessem o quê? Eternamente, não é isso que diz, né? E agora, para o milênio, vem na Nova Jerusalém essa árvore, que serão para as nações, para a cura dos povos, né? E fala, nunca mais haverá qualquer maldição. Esse nunca aqui é o mesmo que para sempre, né? Por que é que pessoas com um corpo glorificado necessitam desse fruto aqui? Esse fruto aqui não será para os povos, as nações que continuarem vivos? Quer dizer, o que vai acontecer no final do milênio com os salvos que estão do lado de Cristo Jesus no final do milênio? A Bíblia não fala de uma ressurreição deles, não fala de uma transformação, né? Mas, então, quer dizer, por isso que eu tenho isso em mente, né? Então esse daqui vai ser para quem? Quem é que vai precisar disso? Pessoas que ainda vão estar em carne e osso, servindo ali a Deus, né? Para a eternidade. Fala, Elias. Eu acho que esse assunto, nem consigo pensar o termo agora, mas é bastante provocativo, né? Ele é instigante para a gente tentar chegar a um acordo bíblico, né? Mas esse versículo 2 aí, sempre que eu li ele,
Eu tenho grifado aqui na minha Bíblia, né, o trecho todo, e esse pedaço, que as folhas das árvores são para a cura dos povos. Isso também me chamou a atenção. Eu falei, mas vai curar o quê? Que povo que vai curar, né? Porque aqui ele está falando da Nova Jerusalém, né? Então já é, sabe, já passou tudo. Então o que vai curar, né? Agora tem um outro versículo que eu vou falar agora também, que eu não me lembro onde está, que diz assim, que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, aí fica a bucha para vocês dois aí, né? Ulisses e Hélio, porque esse versículo também é bem claro. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. E aí, como é que fica? É verdade, né? Vai lá, Daniel. Daniel Faveiro. Para Tim LaHaye, né? Tim LaHaye, ele entende que é para a cura dos relacionamentos das nações. Então, é uma espécie de remédio, né? Que vai poder curar o quê? Curar o relacionamento. Esse é o pensamento de Tim LaHaye. Certo, entendi. Maravilha. Vamos lá. Carlito, quer falar alguma coisa, Carlito? Vi você folheando a sua Bíblia aí, meu querido? Carlito congelou, né? Microfone, Carlito. Abre o microfone. Está congelado. Agora sim. Não estou ouvindo o Carlito. Não estamos também, não. Não, mas legal. Mas legal. É uma coisa, né, que talvez gostaria de ouvir, né, o nosso professor, né, o pastor Zé Bezerra, né, talvez ele, se na semana que vem, se ele tiver em condições, né, e a gente puder começar com esse última questão aqui, eu acho que seria interessante, né? Não, podemos sim. Muito interessante. É aquilo que eu falei para você. Uhum. Para você e para o Hélio. Eu nunca pensei isso. Nunca veio na minha mente essa possibilidade, entendeu? Então, quando você falou isso, eu falei, peraí, mas realmente vai ter gente de carne e osso com o terminal milênio. E aí? Entendeu? Então, realmente é instigante isso. Uhum. Parabéns aos dois, hein? Gosto de coisas novas assim. Parabéns, Hélio. Parabéns, pastor. Vamos estudar. Vamos ver agora depois esse exegese aí da carne e sangue, não herdarão o reino dos céus. Isso, legal. Mas tá bom, ó. Da minha apresentação, o que eu tenho aqui agora, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Então, paramos aqui. Opa, nessa parte aqui, estão visualizando? Agora, acabou, meus queridos. Eu só tenho aqui as obras que foram consultadas, tá bom? Lembrando que eu vou colocar para você esses slides, tá? Então acabou aqui, ó. Isso mesmo. Acho que não tem mais, não. Não, acabou mesmo, tá? Tá bom. Tá ótimo. Beleza? Beleza. Então era isso que eu tinha que passar aí para vocês aí do que eu creio sobre o milênio. Agradeço muito a oportunidade, né? Eu sei que é um assunto que a princípio eu pensei, né? Puxa, eu vou ter que talvez usar uma segunda-feira só, então só tinha ali só as referências só colocadas lá e não tinha mesmo os versículos. Mas aí quando falar, não, vamos ver versículo por versículo. Tem vários versículos que eu deixei de fora aqui, porque senão ia alongar e eu não queria ficar maçante, né? Eu não sou um professor tão didático assim como o nosso professor Zé Bezerra, né? Que segura mesmo a atenção, né? E tem muitas informações. Mas eu agradeço. Muito obrigado a todos vocês aí pela oportunidade. Obrigado, Elias. Imagina, pastor. Nós ficamos satisfeitos. Foi excelente o que você mostrou, que você apresentou para todos nós. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muito bom, tá? Gostamos bastante, né? Eu acho que realmente na semana que vem nós vamos começar com esse tema aí, porque é instigante. Bom, esperamos que o pastor Bezerra veja o final dessa gravação aí, né? E na hora que você subir, né, pastor? Então,
Aí vamos ver, né? Mas eu achei muito interessante. Então, eu desafio também a todos para a gente procurar aí argumentos para de sim ou de não, ou no meio termo, enfim. E a gente começa com isso, né? Depois ele segue, tá certo? Então tá bom. Legal. Muito obrigado a todos mais uma vez, que tenhamos uma semana abençoada aí. Nossa oração final hoje é o pastor Lorival. Pastor Lorival, que é a nossa oração final. Vou pedir para ele, por gentileza, então, nos despedir com uma oração. Pode ser, pastor? Sim. Amado Deus, Pai querido, queremos, Senhor, te louvar e te bendizer por esse tempo que passamos juntos nesse precioso instrumento que nos une para conversarmos a respeito da Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos mostrado. Te agradecemos pela vida do pastor Ulisses, pelo estudo que ele fez, pelo tempo que ele se dedicou em trazer para nós essa matéria a respeito do milênio. Realmente é tão valoroso nós aprendermos as coisas futuras, porque isso nos enche de esperança, enche realmente de alegria, supre a nossa necessidade cotidiana de estar, ó Deus, alicerçados, fundamentados, firmados na Tua Palavra e na esperança da vida eterna. Queremos te agradecer pela vida do pastor José Bezerra também e clamar a Ti, ó Deus, pela saúde dele, pedir que o Senhor o restaure, ó Deus, recupere a sua saúde para estar novamente nas suas atividades normais e em breve também junto conosco para prosseguir esse estudo. Queremos, Senhor, te dar graças porque há mais coisas para aprendermos. Ajuda-nos nessas questões que ainda não entendemos, para que possamos aprender, pois a Tua Palavra é a nossa revelação, e assim como o Espírito Santo tem iluminado o nosso caminho até aqui, que Ele continue a iluminar a nossa caminhada nesses tempos sombrios, que nós possamos, ó Deus, aprender com o Senhor. Pedimos também, reiteramos, ó Deus, esses pedidos que foram colocados no início também, pela mudança do pastor Osamar, a viagem do pastor Almir, a saúde do pastor Henrico e tudo, ó Deus, que temos contemplado na Tua boa mão, esse suprimento do Eduardo com o remédio que ele conseguiu, e outras necessidades que nós temos, que não temos compartilhado ainda, mas que o Senhor conhece todas elas. Queremos pedir que o Senhor nos ajude no prosseguir desta semana, para que possamos, ó Deus, andar no Teu caminho e fazer a Tua vontade. Nós te louvamos por tudo, agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Bem, muito bom. Obrigado, pastor Ulisses. Obrigado a vocês, meus Valeu, queridos. obrigado a todos. Obrigado, pastor Luiz. Deus abençoe. Obrigado, Elias, Henrico, Daniel, Carlinhos. Muito bem, viu? Obrigado, irmãos. Irmão Elias, Oi. eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos... Não. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50. Ah, então semana que vem a gente entra com meus Coríntios. Vamos ver o contexto. Vamos ver o contexto. O contexto é aquela Examinaremos questão o contexto. O contexto é a condição da questão da diferença do corpo terrestre e do corpo celeste, né? Bem, vamos, semana que vem a gente vê, né? Vamos ver aí, vamos pesquisar um pouco aí. Mas muito bom. Olha que está falando para a igreja, hein? Interromper a gravação. Eu interrompi? Não, precisa interromper. Ótimo descanso. Terminar a... Ah, tá. Obrigado, Daniel.
Senão ela fica rodando, né? Parar a Uma vez gravação. uma vez eu gravei